E para e teremos a nossa primeira palestra, né, a aula de hoje, conversa, vamos falar assim, que será, na verdade, com doutora, Emanuele Cardinale Souto-Maior Souza. Ela é gastroenterologista, fez residência de clínica médica no Hospital Agamenon Magalhães, aí de Recife, aqui de Recife, residência em gastroenterologia pela Universidade de Pernambuco, e ela também tem no currículo dela que ela entende bem da doença, que ela também é celíaca. E aí ela vai falar um pouco para a gente, né? Deixa eu só abrir aqui a primeira palestra, o título da palestra. Ela vai falar sobre o manejo clínico da doença celíaca, e a gente começa aqui com a Emanuele, e depois eu vou apresentando as outras palestrantes de hoje. Boa noite, É, pessoal. Para mim é um orgulho enorme estar aqui hoje falando desse tema que eu amo, que na verdade é tão desafiador, mas que para mim a doença celíaca ela acabou me ajudando e muito a seguir uma vida muito mais saudável. Que acho que hoje, se eu não fosse celíaca, seria totalmente diferente, com certeza. Eu vou só pedir, Kátia, por favor, para a gente começar pela segunda palestrante, porque eu estou com um problema para poder abrir o meu slide, pode aí é o ser. tempo que vai indo, tá certo? Tá, então eu vou convidar aqui. Fabiana Magna Bosco. Ela vai falar sobre dieta sem glúten na prática, erros comuns e como evitar a contaminação cruzada. Deixa eu apresentar o currículo aí de Fabiana. Ela é química, bacharel e nutricionista pela Universidade La Salle, mestre em alimentos, nutrição e saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutoranda pelo PPG Nutri Unifesp, é atual presidente da Celbra do Rio Grande do Sul e vice-presidente da região sul da FenaCelbra. A palavra é sua, Fabiana. Pode começar. Esqueci de abrir o áudio, gente. Importante, né? Agora sim. Então, pessoal, boa noite. Quero agradecer a Kátia, a doutora Kátia, pelo convite, né? Porque esse também é um assunto muito caro para mim. Eu gosto muito de falar sobre doença celíaca e principalmente sobre a questão da contaminação cruzada ou contato cruzado, enfim, que a gente vai nomear agora também. E né? A Kátia já me apresentou, né? Então eu vou pular esse slide aqui, né? Mas antes eu vou comentar que além, né, das coisas que a Kátia falou, eu também sou consultora na Liga Acadêmica de Reações Adversas a Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma liga que a gente trabalha, então, com todas as reações adversas a alimentos, né, incluindo a doença celíaca também. E ela começou aí com um outro projeto emergencial que nós tivemos durante as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente fez o atendimento de mais de 1.500 pessoas com alguma reação adversa a alimento, né? Então a gente resolveu continuar, né, fazendo esse trabalho com a Liga Acadêmica e a gente promove ali então muitos eventos, né, rodas de conversa, também lives para disseminar aí a informação correta sobre esses assuntos, né? Então, para a gente começar, né, a gente tem que pensar que a dieta sem glúten, ela, para a doença celíaca, ela é uma dieta vitalícia, né? Então, ela não temos remédio para doença celíaca, vacinas, outras terapias, né? Nesse momento. Temos aí estudos, né? Mas nesse momento ainda não temos nada concreto, né? Então, a dieta livre de glúten é o nosso único tratamento, né? Então, pensar que a dieta sem glúten, ela não é um estilo de vida, né? Que a gente muitas vezes vê, né, divulgado na internet que a dieta sem glúten é uma moda, que serve para emagrecer e tudo mais. No caso da doença celíaca, não, né? Qualquer ingestão de glúten
que, né, migalhas, pequenas quantidades já pode desencadear uma resposta autoimune e fazer a doença reativar, né, quando ela já está em remissão. Então, a gente precisa pensar como uma condição vitalícia, né? O nosso sistema imunológico ele tem uma memória, não existe uma cura com o passar do tempo, não tem uma cura de, se eu ingerir um pouquinho todos os dias, o meu organismo vai se acostumar e aí ele vai parar de reagir. Por enquanto, ainda não temos essa resposta, né? Então, não dá para fazer essa reintrodução de glúten em qualquer quantidade, né? E a exclusão, então, do glúten, ele tem esse poder de regenerar o nosso intestino, né? As vilosidades intestinais, elas ficam íntegras de novo e a pessoa começa a viver uma vida relativamente normal, né? E com incidência aí de outras doenças conforme a população sem doença celíaca, né? Desde que ela siga a dieta sem glúten. E eu trouxe isso, né, para a gente pensar que o glúten, ele não é um micro-organismo, né? Não é um ser vivo, ele não morre quando a gente toca ele no calor, no fogo, na churrasqueira, no forno, enfim, né? E é importante dizer isso porque às vezes a gente vê, né? Mas é só torrar o pão, é só, né, cozinhar bem que o glúten morre, né? Então, o glúten não é um ser vivo, né? É uma proteína complexa, é um complexo, né, de proteínas, é termorresistente, inclusive é resistente também a enzimas, né, que a gente tem dentro do nosso organismo, né, então por isso que a gente, né, não consegue, não é um problema enzimático, né, a doença celíaca, nós temos as enzimas, mas ele é resistente também à ação dessas enzimas, né, e é invisível, né, a olho nu. Eu gosto sempre de dar o exemplo do ovo, né, quando tem ovo, quando a gente quebra um ovo, né, e vai fazer aí alguma coisa com o ovo, e se a gente lava, né, aquele utensílio que tem ovo com aquela esponja, a esponja fica toda cheia de ovo, e aí a gente começa a lavar o resto da louça e tudo fica com cheiro de ovo. Não sei se vocês já pegaram, por exemplo, uma xícara num café, né? Às vezes tu vai cheirar a xícara tá com cheiro de ovo, porque foi lavado tudo com a mesma esponja lá e tudo mais. O glúten a gente não tem como saber, né? A gente não consegue sentir o cheiro, não tem cor, né? Então a gente precisa saber como controlar, né? Então não é apenas não comer, né? É só não comer glúten. Não, a gente precisa controlar onde e como foi preparado aquele alimento e tudo mais, né? A gente tem aqui um estudo de 2020 que fala que até metade, né, dos pacientes celíacos eles apresentam atrofia persistente das velocidades e frequentemente essas pessoas não têm sintomas, né? Então a gente vê aí que muitas pessoas acham, né, que podem estar seguindo a dieta corretamente e muitas vezes a gente não não está fazendo tudo bem certo, né? E a gente tem uma questão também aqui no Brasil, por exemplo, que o limite de glúten ele não é regulamentado para os produtos sem glúten, então ele precisa ser indetectável, né? Então a gente não tem essa possibilidade, como a gente tem em outros países, né? De aceitar até 20 ppm ou miligramas por quilo de glúten, ou 10 ppm, enfim, depende do país, né? Então isso também é uma questão aqui que a gente tem de diferença no nosso país. Isso deve mudar em breve. A Anvisa já está em tratativas aí para regulamentar uma quantidade, né, de glúten. E, inclusive, nós, como FenaCelbra, ajudamos a Anvisa nesse ponto, né? E conversamos com eles e mandamos muitos materiais também para mostrar para eles que a gente quer que o limite permaneça indetectável, que é muito melhor para o celíaco, né? E aqui eu trouxe um estudo do ano passado do Catassi e do Shirdo, que são médicos que um italiano, e outro argentino, e eles trazem, né, num artigo deles, essa fala, né, que para proteger todos os pacientes hipersensíveis, uma redução no limite de glúten em produtos rotulados como sem glúten, por exemplo, de 20 ppm, né, que é esse limite que o Codex e a maioria dos países aceita, para sem glúten detectável, pode ser a solução em um futuro próximo. Afinal, isento de glúten significa isento de glúten. Então, isso seria bem importante para proteger a maior parte dos pacientes celíacos, porque esse limiar, esse limite, ele
ele não é determinado, né? Cada pessoa reage de uma forma e tem pessoas que podem tolerar um pouco mais, outras menos, só que a gente não sabe em que grupo a gente está, né? Então é melhor que seja seguro para a maioria, para a grande maioria das pessoas. E quando a gente fala também de glúten indetectável, a gente protege também aquelas pessoas que têm alergia ao trigo, por exemplo, né? Então essas pessoas também vão ser protegidas, não vão reagir a essas proteínas. Então, os erros, né, que a gente tem aí na prática, né? O mito, né, do traço, que é aquele só um pedacinho, né, uma migalha, não vai fazer mal. Muitas vezes a gente escuta isso, né, até nos nossos próprios familiares, enfim, né, a avó, ai, a avó agora não vai mais poder comer o meu biscoito, minha bolachinha que eu faço aqui, né, mas só um pouquinho, não vai fazer mal, né, aquela coisa toda, e a gente fica com aquela situação, né, de poxa vida, né, e agora o que que eu faço, né? Então a gente precisa cuidar, sim, esse pouquinho ele pode fazer mal, né? Também substituir a dieta, né, por produtos processados ou ultraprocessados, isso pode ser um problema em vários sentidos, né? Tanto nessa contaminação que pode acontecer, né, na indústria, né, esse falta de controle de alguns locais, enfim, mas também deficiências, né, nutricionais, principalmente fibras, que a gente sabe que os produtos sem glúten muitas vezes eles são pobres, né, em fibras, isso pode prejudicar toda a nossa dieta, né? E também ignorar o oculto, né? Não ler a lista de ingredientes, por exemplo, ativamente. A gente precisa cuidar muito, assim. Então, tudo que a gente for consumir, a gente precisa ler os rótulos, inclusive daqueles produtos que a gente está acostumado a consumir, né? Que a gente compra sempre e tudo mais, porque os rótulos eles podem mudar. E a gente não tem um aviso prévio, né, de que semana que vem o rótulo vai mudar. Não, ele simplesmente muda e a gente precisa ficar atento, né? Então é importante sempre fazer essa leitura, né? Porque o glúten ele pode ser usado de muitas formas, né, nos produtos, e inclusive estar presente ali como essa contaminação cruzada, né, sem nenhum ingrediente ali, enfim, listado que contenha glúten, né? E onde, né, o glúten se esconde? Então, aqui eu trouxe dois exemplos, né, na indústria, né? Então, a gente tem esse artigo aqui do Pinto Sanches, da Pinto Sanches, que demonstra que a falta de clareza nos rótulos é o maior desafio, né? A gente até não tem tanto contato, né, com esses produtos, por exemplo, xarope de malte, extratos, né? Que a gente não tem muito esse costume aqui no Brasil de consumir, né? Mas a gente sabe que chocolates, né, esses produtos mais do dia a dia também são frequentemente contaminados por glúten, né? E muitas vezes isso não está bem escrito na rotulagem, né? Pode acontecer de pegar uma marca aí menor, alguma coisa, e não fazer essa rotulagem correta, né? Então é bem importante a gente estar sempre atento, né? E nos serviços de alimentação aqui, né? Comer fora é um desafio, né? Cozinhas compartilhadas, padarias, eu tenho visto, né, aqui pelo menos no Rio Grande do Sul, assim, mais para o interior do estado, algumas padarias que estão fazendo produtos sem glúten e que elas vendem como sem glúten, né, mas elas deveriam vender como sem trigo, sem ingredientes que contenham trigo, alguma coisa do tipo, mas não cuidam dessa questão da contaminação cruzada, né. Inclusive, até esse final de semana eu fui visitar uma tia na Serra Gaúcha e ela me ligou, né, antes para dizer: eu não consegui comprar para ti porque aqui na padaria ela disse que é tudo junto, então eu não comprei porque vai estar contaminado, né? Então, já é um lugar que está fazendo essa manipulação, né? Então aqui a gente precisa cuidar, né? Chapa, forno, fritadeira, a manipulação simultânea de ingredientes. É possível ter um serviço compartilhado, né? É possível, né? Desde que se tenha protocolos, alguns utensílios precisam ser separados, né? Então, a gente consegue manejar, mas de qualquer forma não dá para fazer, né? Então, a gente precisa cuidar muito essa questão dos restaurantes. E aqui eu trouxe um conceito que a gente está trazendo para mudar isso na legislação também, da contaminação cruzada versus o contato cruzado, né? Então, a contaminação cruzada, ela é muito mais usada quando a gente fala aí de patógenos, né? Então, quando a gente fala
de contaminação cruzada na cozinha, a gente pensa assim, ah, né, lavar o frango na pia, isso pode gerar uma contaminação cruzada, né? Então, quando a gente fala de patógenos, a gente sempre vai falar de contaminação cruzada. E nós estamos agora sugerindo, né, isso para a Anvisa, de mudar, quando a gente fala de proteína, de trazer o conceito que a gente já usa para os alergênicos, que é o contato cruzado. Então, seria um contato cruzado por glúten, que significa a mesma coisa, só que a gente já especifica que não é um patógeno, não é uma bactéria, não é um micro-organismo, vai ser a proteína, né? Que nesse caso vai ser o glúten, né? A gente tem uma solução que é muito complexa, né, para remover esse glúten aí, exige protocolos rigorosos, como eu tinha comentado lá nos serviços, né, de limpeza efetiva, alguns materiais, né, a gente não fazer compartilhamento, como madeira, plástico, né, e sempre que for possível ter a área de preparo segregada, né, separada da área com glúten. E o perigo de contato cruzado na cozinha, então, onde é que tá, né? Às vezes a gente olha assim, a bancada tá limpa, né? Não tem nada em cima, tá tudo certo. Mas, por exemplo, se for uma cozinha que alguém manipulou farinha de trigo, né? Muitas vezes a gente não vai enxergar, mas o trigo pode estar ali, né? Depositado, a farinha, né? Que ficou em dispersão, né? No ar, ela, né? Decanta e acaba caindo em cima dessa superfície. E muitas vezes a gente não vê, né? Que a bancada tá com aquela farinha, né? Então, essa é uma questão, né? Também eletrodomésticos, por exemplo, torradeira, sanduicheira, air fryers, né? Ah, são utensílios difíceis, né? Eletrodomésticos difíceis da gente limpar. Porque, né, tu não vai conseguir botar embaixo da água, por exemplo, fazer uma boa esfregação, alguma coisa do tipo, e isso compromete, né? Pode ficar em alguma fresta, alguma coisa. Quando a gente fala de air fryer, a gente tem toda essa questão né, da rotação do ar ali acontecendo, isso pode ficar carregando partículas, né? Então, isso é bem complicado. Quando a gente fala, então, de óleo de fritura, água de cozimento, não se deve aproveitar, não se pode, isso não, é uma transferência direta, né, de glúten, não é nem cruzada, né, porque a gente tem estudos aí mostrando, né, que reutilizar a mesma água que cozinhou macarrão com glúten para cozinhar qualquer coisa sem glúten, né, é direta a contaminação, né? A gente transfere esse glúten diretamente para esse alimento sem glúten, né? E com óleo de fritura da mesma forma, né? Ficam partículas, isso vai aderir àquele alimento que tu está utilizando ali na fritadeira. E, de novo, né, os materiais porosos, tudo que for de madeira, esponja de louça, né? Isso tudo pode ficar, né? Esse glúten, ele pode ficar aderido e isso a gente não consegue alcançar, né? Com essa esfregação com água e sabão, né? Pega uma tábua de madeira que já está arranhada, por exemplo, isso tudo vai acumulando ali, além de outras coisas, né? Micro-organismos, enfim, também o glúten, né? Então, aqui eu comentei, né, da água do cozimento escorredor, né, que a gente tem estudos já mostrando que isso fica, né, retido nessas frestas do escorredor, na água do cozimento, né, e isso vai contaminar, vai ser não só direto, mas uma transferência, não só cruzada, mas uma transferência direta, né. Por exemplo, usar a mesma faca do pão no pote de geleia, né? Eu vivi essa situação esse final de semana, foi até engraçado. A minha tia abriu um potinho novo para mim, né, de requeijão. Eu peguei com meu pãozinho, botei, né? Tava novinho, eu mesma abri ali. E aí depois as outras pessoas que estavam na mesa pegaram o pãozinho lá, né, com glúten e já começaram a colocar naquele pote. E aí eu pensei, ainda bem que eu fui a primeira, né? Já não posso mais usar o que está nesse pote. Então, uma solução, né? Pode usar aqueles squeeze, né? Que a gente aperta, enfim, facilita um pouco que a gente não tem, né? Diminui um pouco esse contato, né? E ali eu falei das air fryers também, e aqui entra os fornos de convecção, aqueles que têm o ventiladorzinho, né? Então, isso é importante que a gente tenha esses utensílios de forma segura, né? E sem compartilhar. Então, o que a gente pode fazer, né? Como práticas seguras, assim, né? Para o dia a dia, né?
focar na comida in natura, né? Então, falando como nutricionista, né? Então, ah, a gente precisa basear a nossa dieta sem glúten naqueles alimentos que são naturalmente sem glúten, né? Então, vegetais, carnes, ovos, leguminosas, né? A gente tem um risco menor de contaminação também, né? De contato cruzado, né? Nesses alimentos, né? Do que aqueles que foram processados ou que, né? Ou que são ultraprocessados, né? E também a qualidade da dieta fica muito melhor, né? A gente se baseando aí em alimentos in natura. Então, além da nossa legislação, né, do glúten, da 10.674 de 2003, né, nossa lei que fala lá do contém, não contém glúten, a gente também tem a legislação, que é a RDC 727 de 2022, que fala da declaração de alergênicos. Então, vai aparecer lá, contém trigo, centeio, cevada e aveia, sempre em negrito, ali ao final da lista de ingredientes, então é sempre importante que a gente avalie também essa lista de alergênicos, né? Porque muitas vezes acontece da gente pegar um produto, ele vem escrito não contém glúten, alérgicos, pode conter trigo. Então, isso é bem. A gente não sabe o pode, o quanto é. Então, é importante que a gente não consuma esse produto, né? De novo, os materiais porosos. Então, descobri que eu sou celíaco e na minha casa tem tábua de corte de madeira ou daquelas de acrílico que já estão bem arranhadas, colher de pau. Isso tudo a gente precisa trocar, né? Substituir por outros materiais, né? Ou ter então um kit separadinho, né? Com esses materiais só para fazer a comida sem glúten, né? O glúten, ele é um resíduo difícil de remover, mas ele é possível de remover, né? Então, por exemplo, aqui panelas de inox, elas podem ser bem lavadas com água e detergente, né? Com uma esponja específica para isso, né? Não pode ser uma esponja que lavou alguma coisa com trigo. Fazer bastante fricção, ou se a gente fala dos serviços de alimentação, a gente também tem a possibilidade de usar esses detergentes enzimáticos, que geralmente já são usados nesses serviços, que podem ser usados tanto na forma que a gente vai lavar na pia, né, a louça, como também em máquinas de lavar louça, muitas vezes, né, os detergentes eles já são mais potentes também de máquinas de lavar louça. E voltando para as cozinhas domésticas, a gente também tem a técnica da tripla lavagem, né? Eu, né, usei muito glúten nesses materiais, né? Eu queria ter uma limpeza um pouco mais efetiva. A tripla lavagem ela ajuda e ela resolve esse problema porque a gente faz uma lavagem em 3 etapas, né? E nessas etapas ali a gente coloca, né, soluções que ajudam a solubilizar essa molécula de glúten, né? Então temos ali a lavagem com detergente, que a gente já faz normalmente, depois uma lavagem com vinagre e sal, e por último o álcool a 70%, que já, né, a gente já tem estudos comprovando, né, que essas técnicas são seguras, né? Para poder utilizar esses materiais que não são porosos, né? Como o inox, o vidro, a cerâmica, a porcelana, enfim, né? Não é para lavar madeira, né? Aquele plástico que já esteja muito arranhado, essas coisas do tipo. E para comer fora, então, com segurança, né? A gente sabe que o risco o perigo, né, de contato cruzado indireto é alto, né, nesses locais, né, nesses restaurantes, então a gente precisa conversar, né? Infelizmente a gente ainda não tem, né, uma legislação, né, a nível nacional aí que diga que, né, todos os lugares precisam ter alguma opção ou todo mundo é treinado, todo mundo sabe o que está fazendo, e infelizmente a gente não tem isso, né? E não só aqui no Brasil, tá? Isso acontece em vários lugares do mundo também. Então, a gente pode fazer essas perguntas, né? Por exemplo, se a batata frita é feita no mesmo óleo que frita os empanados, se a carne é grelhada na mesma chapa lá que o pão passa, se tem farinha de trigo sendo utilizada na cozinha, né? Essas perguntas geralmente são fáceis, né, da gente fazer e também do manipulador ali, do garçom ou do nutricionista, o gerente, enfim, responder, porque são perguntas simples, né? É fácil da pessoa entender o que a gente está perguntando. É muito difícil a gente chegar assim, isso aqui tem glúten. Às vezes a pessoa não liga, né? O glúten ao trigo, centeio, cevada, enfim. Então é mais fácil a gente já
falar empanado, se foi usado farinha de trigo, essas coisas do tipo que é mais habitual também, né, para quem está trabalhando lá no serviço. E se, né, vocês sentirem qualquer hesitação na hora da resposta, é preciso avaliar, né, se realmente faz sentido a gente se alimentar naquele local ou não. Por mais, muitas vezes a gente chega num local compartilhado e a pessoa nos dá uma aula, né? Já aconteceu muitas vezes comigo, assim, da pessoa, não, aqui a gente cuida, a gente tem uma fritadeira separada que fica em tal lugar, e aí a gente faz assim, e tem uns protocolos já de segurança ali para nos atender. E muitas vezes a gente não vai ter essa resposta, né? A pessoa, ou ela vai dizer que ela não sabe, né, como fazer, enfim. E é importante que, né, que a gente não consuma, né, se a gente sentir alguma hesitação, porque a nossa saúde não é um capricho, né? A dieta livre de glúten é um tratamento sério. É isso, gente. Trouxe algumas referências aqui e muito obrigada, né? E deixo essa frase aqui que a informação baseada em ciência é a nossa maior ferramenta de liberdade. Obrigada. Excelente. Excelente, Fabiana. Obrigada também. Vamos agora. Emanuele, consegue tentar compartilhar aí, por favor? Peraí, que eu acho que agora vai dar certo. Peraí. Emanuele vai falar para a gente sobre o manejo clínico e depois a gente vai conversar com Gabriela. Pronto, vocês estão vendo? Não, Peraí, tu peraí. compartilha. Caio, pode ajudar aqui, Manu, Claro, por doutora. favor. Doutora Emanuele, Orienta lá. tudo bem? Tudo bem. A senhora precisa escolher a opção Share Screen, que aparece na parte inferior da sua tela. Aí agora é só a senhora colocar na sua apresentação. Hum, Ok? Já estamos vendo a sua tela, doutora. Aí, Pronto. perfeito. tá vendo? Ótimo. Pronto. Meu Deus, como eu me sinto na época paleozoica com a internet. Meu Deus. Enfim, vamos lá. É, vou falar para vocês um pouco sobre a parte do manejo clínico, tá? Da doença celíaca. Então, primeiro, rapidinho, a definição. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune que ela vai ter como gatilho a ingesta do glúten, que o glúten ela é uma proteína vegetal que está presente no trigo, no centeio, na cevada, e também pode estar presente na aveia como forma de contaminação cruzada. E alguns pacientes também, eles podem reagir à avenina. Então, o glúten, quando ingerido pela população geneticamente predisposta, que aí mais de 99% da população celíaca, ela vai ter a positividade para a base genética do HLA-DQ2 e do HLA-DQ4. Esses pacientes, eles vão manifestar uma reação imunológica a nível do intestino delgado. E nessa reação imunológica vai causar agressão às velocidades, prejudicando a absorção dos nutrientes. A prevalência mundial, que Kátia inclusive comentou, estima-se que seja em torno de 1%, sendo em torno de 2 milhões de celíacos no Brasil. Tem a distribuição geral tanto no sexo feminino quanto masculino, mas estima-se que seja um pouco mais comum no sexo feminino. Pode se desenvolver em qualquer idade. Eu já acompanhei, inclusive, paciente que teve o diagnóstico de doença celíaca aos 82 anos de idade, numa investigação de uma diarreia crônica. E sempre importante investigar os pacientes que são grupos de alto risco, ou seja, pacientes de primeiro grau, irmão, pai, filhos de pacientes celíacos e que tenham também outras doenças autoimunes, como diabetes, hipotiroidismo, síndrome de Sjögren, hepatite autoimune.
Pronto. Com relação às manifestações clínicas, o mais tradicional são os pacientes com manifestações de trato gastrointestinal, nem sempre diarreia, mas principalmente a diarreia, mas podendo ter também constipação, distensão abdominal, dor abdominal. Porém, os pacientes, eles inclusive depois que se livram do glúten, eles passam inclusive a notar que determinadas manifestações, como por exemplo, enxaqueca crônica, aftas de repetição, pacientes, inclusive, que tinham quadros convulsivos, epilépticos, transtornos, depressivos, infertilidade, osteoporose, fazem parte também das manifestações clínicas. Sobre a forma de apresentação, a forma clássica, né, a forma intestinal, a forma atípica, que são aqueles pacientes que vão ter sintomas, mas sintomas outros extraintestinais. A forma assintomática, que aí vai estar presente principalmente naqueles pacientes que vão fazer os exames de rastreio, que é um parente, um familiar de um paciente celíaco e acaba sabendo. Esse aí é o mais difícil, porque é aquele paciente que ele não apresenta sintomas e ele acaba tendo que fazer toda a dieta isenta de glúten. Temos o chamado celíacos em potencial, que aí são aqueles pacientes que têm a sorologia positiva, mas que a biópsia se mostrou aí ainda dentro da normalidade. Então, nesses pacientes, acaba se conversando para saber de acordo com o que é que ele vai querer fazer. Se ele vai seguir já uma dieta isenta de glúten ou se vai ficar monitorando, aguardando e ver como é que vai se apresentar futuramente. E temos os pacientes chamados de celíacos refratários, que são aqueles pacientes que estão sim numa dieta isenta de glúten, que já fizeram toda a pesquisa e a reavaliação sobre uma possibilidade de contaminação cruzada, mas eles mantêm tanto as sorologias quanto a atrofia vilositária por mais de um ano após a dieta isenta de glúten. Pronto, com relação ao diagnóstico, a gente tem que o diagnóstico ele é baseado tanto na avaliação sorológica, quanto também na apresentação através da biópsia do bulbo e da segunda porção do adenal. Então, com relação à sorologia, a que tem maior sensibilidade e especificidade é a antitransglutaminase IgA, que a gente dosa junto com o IgA total, porque existe uma parcela da população que vai ter esse IgA baixo, então daria um falso negativo para essa população, e nos que têm o IgA total dentro da normalidade, se passa para o próximo passo, que seria a biópsia. Pronto, aí com relação à biópsia, vale salientar a quantidade das biópsias, que seriam 2 biópsias de bulbo e 4 biópsias da segunda porção do adenal. E aqui a gente entra numa problemática. Muitos pacientes, eles já estão aí há um certo tempo com manifestações gastrointestinais ou com uma perda de peso, uma situação desabsortiva, e eles acabam por si mesmos tirando o glúten. E aí, quando a gente quer, de fato, fechar o diagnóstico, justamente porque o problema, o principal, o calcanhar de Aquiles do celíaco não é nem a retirada em si do glúten, o problema da contaminação cruzada. Então, esses pacientes, eles têm uma dificuldade muito grande para retornar à dieta, justamente porque com pouca intervenção, eles já começam a manifestar os sintomas. Então, o que a gente pode fazer é, primeiro, fazer a pesquisa genética, porque se é um paciente que o HLA DQ2, DQ8, ele deu negativo, dificilmente esse paciente ele vai ser celíaco, mas a positividade dele não confirma, já que 30 a 40% da população vai ter essa base genética. Então, a partir daí, naqueles pacientes que são positivos, a gente faz o desafio do glúten. O desafio do glúten o paciente ele vai precisar ingerir pelo menos 3 gramas por dia de glúten durante 2 a 6 semanas. O ideal seriam as 6 semanas, mas nem todo paciente consegue chegar até esse período. Então, a gente recomenda pelo menos esse intervalo mínimo de 2 semanas. E só para quantificar aqui, a quantidade de 3 gramas dia seria o equivalente a um pão francês
por dia já é suficiente para a gente fazer esse teste de exposição ao glúten. Pronto. Com relação ao diagnóstico sem biópsia, às vezes pacientes que fizeram gastroplastia, que fizeram outras intervenções e não se consegue mais fazer a biópsia, ou até mesmo crianças em que se não quer expor a um exame mais invasivo, se pode sim fazer o diagnóstico através apenas das sorologias, isso principalmente para as crianças, quando os níveis de antitransglutaminase IgA são acima de 10 vezes o limite superior de normalidade, e aí se faz um segundo teste, preferencialmente o antiendomísio IgA, que eles dois dando positivo para a criança, confirma. Para o adulto, ele existe uma maior possibilidade de fechar esse diagnóstico, porém ele não confirma 100%. Aí tem que ser uma decisão compartilhada mesmo com o paciente e na impossibilidade, como os pacientes que já fizeram alguma intervenção cirúrgica, realmente seguir aí a dieta isenta de glúten. Pronto, aqui é só um fluxograma com relação à questão de fazer a sorologia e fazer a biópsia e quando se dá a definição da doença celíaca. Aqui, alguns marcadores endoscópicos. Para a doença celíaca, tem que ser exatamente a avaliação microscópica, a biópsia, mas algumas achados endoscópicos já trazem para a gente uma possibilidade maior de ter aí uma atrofia, que é a redução das pregas duodenais, as pregas escalonadas, o padrão de mosaico, ou pacientes que têm uma atrofia significativa que você consegue ver ou a vasculatura da submucosa. Pronto, aí o diagnóstico ele é baseado, o diagnóstico anatomopatológico, ele é baseado nos critérios de MASH. O MASH, ele vai de 1 a 3 e foi proposto por Opto Huber também o MASH 4, que seria já aquele paciente que ele tem uma mucosa totalmente atrófica, sem aumento de linfócitos intraepiteliais, sem hipertrofia de criptas. Então, MASH-1 é o paciente que tem só o aumento dos linfócitos intraepiteliais acima de 30 a 40. O MASH-2, que além do aumento dos linfócitos, vai ter a hiperplasia de cripta. O MASH-3, os aumentos dos linfócitos, a hiperplasia de cripta e a atrofia, seja ela parcial, subtotal ou total. E aí, só para pontuar também que é muito comum, a partir do momento que a atrofia ela se intensifica, a contagem de linfócitos intraepiteliais, essa hiperplasia de criptas, ela já não ficar mais tão evidente, porque você está destruindo completamente aquela mucosa. Então, não esperar que seja algo que os três têm que dar, tem que bater, tem que dar positivo. É mais uma questão de graduação mesmo para um padrão atrófico, de ausência de achado. O tratamento atual que a gente tem, por hora, continua sendo a dieta isenta de glúten, estrita e vitalícia. E aí, o que que significa uma dieta isenta de glúten? Como proposto, seria menos de 20 ppm, 20 partes por milhão. E o que seria esses menos de 20 ppm? Seria o equivalente a menos de 10 miligramas por dia. Ou seja, se a gente pensasse num pão de forma, seria o equivalente a 0,5% de um pão de forma. É a quantidade mínima que um celíaco pode ingerir de glúten para, assim, manter a sua saúde. Então, é uma quantidade, assim, muito pouca. Por isso que a gente se preocupa tanto com a questão da contaminação cruzada. E aqui, como bem falado por Fabiana, a preocupação com relação à troca dos talheres, a evitar aqueles materiais porosos, tem também toda uma orientação naquelas casas que tem o compartilhamento, tem os pacientes que tem os pacientes celíacos e o restante da família que consome glúten, de como manter os alimentos, que seriam os alimentos com glúten em prateleiras acima, os alimentos sem glúten, desculpa, em prateleiras acima e os alimentos com glúten em prateleiras abaixo, para evitar justamente a suspensão do trigo e aí caindo e contaminando os alimentos sem glúten.
Pronto, agora sobre o segmento clínico. O que que a gente objetiva para os pacientes celíacos? Idealmente, uma remissão clínica, uma melhora dos sintomas, uma remissão histológica e uma remissão sorológica. A gente consegue, em grande parte, a remissão clínica, a remissão sorológica, mas para principalmente os adultos, alguns adultos, a gente não consegue uma remissão histológica completa. Seria um paciente que ele pode ficar até um MASH-1, até aumento dos linfócitos intraepiteliais. Já as crianças, em 95% se consegue uma remissão histológica completa. A gente objetiva uma melhora dos sintomas com 2 meses depois quando o paciente já está fazendo a dieta isenta de glúten. Com relação ao segmento desses pacientes, é importante, no início do diagnóstico, a gente solicitar todo o perfil nutricional, das vitaminas, justamente porque é a principal área, da segunda porção do adenal, de absorção dos nutrientes, então a gente solicita todos. Solicita também a parte do hepatograma, da função tireoidiana, para saber também tanto como é que está a função hepática, quanto se existe alguma outra doença autoimune subjacente. É, Alguns guidelines orientam a gente, a partir do início do diagnóstico, fazer uma densitometria óssea para avaliar como é que é a saúde basal, como é que estava a saúde do osso. Mas o que a gente tem de mais protocolar é, com 1 ano da dieta isenta de glúten, fazer a densitometria óssea. Do segmento, a primeira consulta com 3 a 6 meses depois da dieta isenta de glúten. Com 1 ano, é quando a gente espera que essas sorologias elas se negativem. Após isso, com 2 anos, uma nova biópsia, que é quando a gente espera que a mucosa ela já esteja cicatrizada, lembrando que nem todos os pacientes eles vão ter essa cicatrização completa, e a partir daí um segmento a cada 6 a 12 meses, a depender dos sintomas dos pacientes. E lembrando que é um tratamento e é uma avaliação multidisciplinar. É uma avaliação junto com o gastro, é uma avaliação junto com o nutricionista, junto com o psicólogo. Ela precisa realmente ser de uma abordagem múltipla. Então, aqui, como eu falei, a densitometria óssea após 1 ano da dieta sem glúten, a avaliação nutricional que a gente solicita: ferro, vitamina D, cálcio, vitamina B12, ácido fólico, zinco. Em situações com a desabsorção importante, precisamos solicitar também as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, E e K. Com relação à vacinação, que a gente tem, os pacientes com doença celíaca, eles têm um risco bem maior do que a população geral de desenvolverem, no caso, infecções por germes encapsulados, principalmente no caso do pneumococo. Então, para o paciente celíaco, a gente recomenda a vacina pneumocócica, porque se tem que esses pacientes eles têm um percentual de um hipoesplenismo funcional. E com relação à vacina do meningococo e do hemófilos B, seria em grupos selecionados aqueles pacientes que o baço pequeno, ou que realmente está tendo infecções recorrentes, que tem outras doenças autoimunes, que tem uma doença celíaca refratária, e naqueles pacientes mais velhos, acima de 65 anos, a gente também recomendaria. E lembrar que nem todo sintoma persistente significa que o paciente está tendo uma exposição ao glúten. Lembrar também das outras intolerâncias que podem existir, como uma intolerância à lactose, uma intolerância à frutose. É importante também avaliar se o paciente ele não está com supercrescimento bacteriano, já que naquele período ele estava com todas as vilosidades destruídas. Se ele não tem associado uma doença inflamatória intestinal, se ele não tem uma hipersensibilidade visceral, uma síndrome do intestino irritável, se não é uma colite microscópica, uma insuficiência pancreática exócrina, alguma medicação que esteja influenciando. Então, a gente sempre tem que fazer toda a pesquisa diante de um paciente que está com sintomas persistentes, apesar de uma dieta isenta de glúten. Pronto, aqui só um fluxograma, paciente não melhora, pesquisar se
pode ter acontecido alguma contaminação, adesão confirmada, investigar outras condições associadas, e se a atrofia persistente é acima de 1 ano, aí sim seria um paciente que ficaria como um celíaco refratário, e aí existem outras terapias para esses pacientes. No momento, a gente tem outras pesquisas que estão em fase 2. Ainda não temos nenhuma medicação, nada mais além do que a dieta isenta de glúten, mas esperamos que nos próximos anos aí do maio celíaco a gente venha com maiores novidades. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Manu, foi ótimo. E agora eu queria chamar a Gabriela. Deixa eu Olá, boa apresentar a Gabriela noite. aqui para vocês. Só um minutinho. Gabriela Novaes é graduada em psicologia pela Faculdade Unifran, em Franca, São Paulo. Pós-graduação, aba e estratégias naturalistas, e está cursando pós-graduação em neuropsicologia. Ela vai conversar um pouquinho com a gente. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? É a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra aqui, palestrando sobre algum assunto, e principalmente sobre o assunto da doença celíaca, né? Porque realmente as minhas especializações, elas são focadas na área de atuação minha, né? Que é com crianças atípicas, então... fui meio que de encontro agora, né? Faz recentemente que eu recebi o diagnóstico, vai fazer 1 ano agora em junho. Então, assim, é recém-diagnóstico, estou conhecendo tudo e vivendo essa experiência que muda tudo, né? A gente sabe que, igual as doutoras estavam falando, das partes técnicas, né? Do que a gente pode ou não comer, o que que é o glúten, né? De como isso impacta, do que a gente tem que fazer como tratamento, mas lidar com isso no dia a dia, né? Já é um outro lugar que a gente entra, né? Porque eu até falo e o pessoal fala, ai, Gabriela, não vai ser mórbida dessa maneira. Mas é que eu associo muito essa descoberta, né, primeiramente do glúten, falando da minha própria experiência. No começo, eu sabia pouco sobre a doença, mas eu sabia que era algo que impactava muito o dia a dia, e eu queria qualquer coisa menos isso. Falei, não, isso não consigo administrar. Porque eu realmente vi como que era a questão social, tudo como que era impactante, assim, você vai pesquisando e cada vez que você vê uma pesquisa, você se assusta mais. Então, para mim, esse processo da descoberta do diagnóstico foi assustador de início, depois foi libertador, né, de saber que aquilo que você está sentindo, aquelas angústias, né, a falta de você ter estabilidade, assim, de poder ir num lugar sem saber se vai passar mal, você ir trabalhar com medo de ter alguma reação, né? Porque eu realmente tive todos aqueles sintomas clássicos, né? E alguns também, né, como anemia. Então, eu vivia com anemia, nada melhorava, e era tudo associado a não, porque você é mulher, então, é porque tá comendo alguma coisa assim. Então, ter procurado um profissional também, que é o que fez toda a diferença, que tinha já um olhar para isso e falar, olha, precisamos olhar por esse caminho. E eu lembro que eu já fiquei apavorada com a hipótese. E aí eu lembro que eu já cheguei assim para minha irmã, nossa, não quero. Eu não quero isso, assim, como se eu pudesse escolher, né, também. E todo mundo assim, não, mas fica calma, não é. E realmente, assim, fechou o diagnóstico. E quando fechou, eu já tinha chorado muito, tinha passado por toda aquela parte de negação que a gente fica, porque eu associo muito às fases do luto, né? Porque a gente sempre associa o luto a uma perda nesse sentido que da versão que você era. Eu associo muito a maneira como a gente vivia até o diagnóstico é uma maneira. E depois que você tem o diagnóstico e começa a implementar toda a parte do tratamento, do que isso muda no seu dia a dia, é como se nascesse uma outra versão sua e aquela morreu, né? E eu trabalhei muito isso com a minha terapeuta na época, de conseguir também me dar o meu espaço, né, para sentir e realmente lamentar o que estava acontecendo, porque a gente é assim, não, agora é sem glúten, então eu vou comer assim, assim, então a gente põe tudo no prático. Eu tentei colocar isso muito no prático e silenciando o que eu estava sentindo. E o que eu estava sentindo era uma tristeza, né? E eu
pegava, às vezes, passando um caminho que eu sempre fazia, parava na padaria para comprar o pão. Aí eu já falei, naquela padaria eu já não posso mais, porque não tem nada seguro para mim ali. Então é algo que saiu fora do que era habitual para mim. E eu falo que isso é se sentir sozinho também, porque na minha família, mesmo sendo a questão genética, eu sei que devem ter outras pessoas ali também com a carga genética, né? Mas eu sou a única, a primeira diagnosticada. Então, assim, foi novo para todo mundo e causa esse estranhamento, porque é isso, falta muito conhecimento sobre o que é a doença celíaca, do como ela impacta, né? Que não é só tirar o glúten. E toda vez que eu vou explicar sobre, eu me sinto dando realmente uma palestra. Ah, por que que eu não posso glúten? É todo mundo, nossa, mas não pode um pouquinho? Ah, mas você não pode comer assim? E no começo você vai explicando até com um pouco mais de paciência, entusiasmo. Não, eu vou explicar. Só que isso é algo que vai se repetindo tanto no dia a dia e você se esgota. Tem momentos que eu falo, ai, não quero nem explicar mais. Já chegou o momento de eu falar assim, eu vou me poupar de ir tentar ver gestão de risco, de perguntar sobre algum ingrediente, porque é isso, as pessoas olham para você, o que que é isso? O que você está falando? Do que você está falando? E aí não conseguem, às vezes, nem entender realmente o que que é o glúten, porque a gente tem o glúten diário, né? A gente come ele, né? Até então, antes, né? Várias coisas que a gente nem tem noção que tem glúten. E aí você vê o tanto que ele tá já dentro, né, da nossa alimentação, da alimentação das pessoas. E na hora que você pergunta o que é glúten, eles não sabem falar. Eu também não sabia. Eu também faltava conhecimento dessa área. Então, hoje, eu falo que é lidar com frustrações diárias, assim. Não tem um dia que eu não me sinta ainda, né? Porque ainda mais que meu diagnóstico é recente, né? Que eu não me sinta frustrada, literalmente, nesse sentido de todo dia alguém vai me lembrar. Não que eu vou esquecer que eu sou celíaca e tenho todas as minhas questões para administrar, né? Planejar minha alimentação, mas todo dia alguém me lembra. Na questão do trabalho, a gente sente isso também, porque até então eu já estava nesse trabalho, né, há muitos anos, e isso veio junto e as pessoas, mas o que que é isso, Gabriela? Então agora você não pode? E aí vem assim, você aceita um pedaço de bolo? Aí eles, você não pode. Eu realmente não posso. E você aceita tal coisa? Aí antes de eu falar, não, é verdade, você não pode. Então, assim, a gente ouve muito isso no dia a dia, né? Do que não pode, não pode, não pode, ao mesmo tempo que a gente está reaprendendo a viver, né? Reaprendendo a viver nessa condição nova, nessa rotina nova, que envolve planejamento. Então, você não pode se dar o luxo de chegar, às vezes, um dia em casa e se você não tiver planejado a sua alimentação, o mercado, você chegar com fome, você não vai ter o que comer. Porque, assim, por exemplo, na cidade onde eu vivo, eu tenho um restaurante apenas de referência que ele é 100% seguro. Então, assim, se ele não estiver funcionando, se não tiver, eu não vou ter como pedir alguma coisa fácil. E nem sempre vai ter alguma opção segura que você quer comer. Eu já passei por situações de ir no mercado e não ter uma opção sem glúten, assim, falar, não, nutricional, assim, para comer. Porque é isso, às vezes você vai encontrar algo industrializado, alguma coisa, mas às vezes a gente sente falta só de comprar uma marmita que seja, de uma comida de uma outra pessoa, né, para falar, nossa, porque é aquela coisa, você está comendo sempre a sua comida, ou a comida da pessoa que mora, né, no caso. Eu consegui, assim, eu sou sortuda em conseguir ter um lar descontaminado, né? Que eu sei que não é o privilégio de muitas outras pessoas e tem que viver nessa questão compartilhada e com medo de se contaminar, com medo de estar sempre ali em contato do que isso significa. A gente fica hiperventilante, né? Nesse sentido de, eu preciso ver esse rótulo. Aí você fica, mas você pôs a faca. Eu sei porque quando eu tô em outros ambientes, eu fico assim, eu fico olhando tudo. E eu falo, não, agora já colocou, igual a Fabi disse, né? Colocou ali a faca. Poxa, eu não vou poder comer. E isso já aconteceu. E eu ainda tenho uma família, né? Que eu acho que é um outro ponto muito importante, que faz toda a diferença. É você ter uma rede de apoio para passar por isso, assim. É um lugar solitário, porque é isso, a sua família pode te dar apoio, seus amigos podem te apoiar, te fazer sentir inclusa, que eu tenho sorte também de ter amigos assim, mas só a gente sabe, né, que é celíaco, que é viver nessa condição, assim, porque é um desafio diário.
É um desafio diário onde você tem convites de aniversário para ir, você tem convites de casamento, e aí você tem que pensar, ai, mas como que vai ser? Ah, eu vou comer antes ou eu vou me disponibilizar ali até de perguntar, de investigar? Ah, mas será que eu não vou estar me colocando em risco? Então a gente pensa muitas coisas, né? Numa coisa que era tão simples antes, né? De uma vida que a gente tinha onde comer era apenas comer. Era você sentar, alguém te oferecer alguma coisa e você poder aceitar, sem ter que perguntar, fazer mil perguntas, de pedir para olhar um rótulo, né? Então, assim, e isso todo dia você vivencia na pele, né? E eu tenho, né, tive esse apoio familiar e que fez toda a diferença, né? Porque eu estava assim me sentindo muito sozinha, porque eu não tinha ninguém para compartilhar, eu não tenho um outro celíaco na minha vida social. Então eu sou sempre aquela pessoa diferente. Eu sou sempre aquela pessoa que assim, vai estar todo mundo, a Gabriela não vai comer, porque ela é celíaca. Então assim, eu parece que eu sou a única. Eu sei que eu acho que de muitas pessoas que me conhecem, eu acho que eles só me conhecem sendo a celíaca, não conhecem outras pessoas. Então acaba sendo assim, até a médica que eu fui, ela fala, você é a celíaca. Aí depois a minha irmã foi para fazer os exames também, você é a irmã da celíaca. Então acaba que por ser algo muito ainda, né, não bem investigado, então tem poucos casos que a gente tem um diagnóstico, né? E aí você acaba sendo essa exceção, essa exclusividade, né? E onde você acaba sendo o diferente. Então, assim, se sentir diferente, né? Na vida que você acostumava, faz parte, porque é isso. Você vai em restaurantes que antes você ia e podia comer com as pessoas, hoje em dia você não pode. Ou você vai levar sua marmita, ou você vai para acompanhar, para fazer parte do social, né? Porque a gente não pode perder isso, né? A gente não pode se isolar nesse lugar, mas por mais que essa vontade às vezes ocorra com frequência, de falar, não, não vou. Não vou porque eu vou passar por essa situação, não vai ter nada para eu comer, as pessoas vão ficar perguntando por que você não pode comer, e aí a gente vai ter que explicar. Mas faz parte, a gente não pode deixar estar com outros, né, ser algo que a doença celíaca tire de nós, né? Porque estar em sociedade é o que nos move, né? É o que faz a gente se pertencer ali como pessoa, né? Nossa família, nossos amigos, conhecer pessoas. Então, mesmo que seja doloroso, né, é necessário, mas é desafiador. Nem sempre a gente está ali com aquela disposição para lidar com isso, né? Então, assim, o que é simples para os outros e era simples para nós em outra vida, hoje em dia é um acontecimento, né? Então, eu falo assim, eu fui para Curitiba, né? Convenci uma amiga e ela aceitou de prontidão a gente ir para Curitiba, porque lá eu falei, nossa, em Curitiba tem tantas opções legais de restaurantes, assim, com outras opções. E ela comprou a ideia, então, assim, eu me senti novamente podendo pegar alguma coisa no cardápio sem medo para comer. E até teve uma experiência num dos restaurantes, né, onde foi chegando vários celíacos, né, e aí o garçom, você é celíaco? E aí eu fui me sentindo assim, nossa, estou aqui com os meus, né, estou com pessoas próximas, estou em comunidade, então, assim, parece que é aquela coisa assim, dá vontade de chegar e falar, nossa, você também é? Como que é para você, né? Porque é essa falta que a gente tem de trocar experiências, né, de experiências que são compartilhadas, né? E porque a gente fica nesse movimento de estar isolado, de ser a única pessoa celíaca no trabalho, a única na família, a única no grupo de amigos. E quando eu falo família, eu sou muito grata à minha família, assim, porque realmente eles compraram a ideia de início, né? Se propuseram a descontaminar a casa, para eu poder me sentir segura. Então, assim, a minha irmã é uma das minhas irmãs, descontaminou a casa, ela não consome glúten mais dentro de casa, que é para quando eu ir, né? E eu não vou com tanta frequência, mas ela quer ter esse lugar seguro para mim. Minha mãe. Só que até a coisa que a Fabi falou, às vezes assim, lá na casa da minha avó, por exemplo, ela ficou desesperada de não poder comer. Porque eu sempre fui aquela avó, né, gosta de dar comida. Não, se não sai daqui, você não comeu alguma coisa. E aí, para ela entender, porque é isso também, para explicar, as pessoas não conseguem entender que é tão sério, né? Para elas, mas glúten, o que que é? Mas você não pode comer um pouquinho, mas você viveu a vida toda até agora assim, por que que agora você não pode, né? E aí eu tenho que falar, não, vó, eu vivi, por exemplo, a vida inteira talvez aí, né, com a doença, mas eu não estava bem. Eu não estava bem, eu estava sofrendo internamente por questões, então assim, não estava tudo bem.
Agora vai estar, mas requer esse sacrifício mesmo pela nossa saúde, porque, querendo ou não, a dieta ela é muito restritiva e ela é difícil de adesão. Então, assim, a gente precisa ter literalmente um acolhimento necessário, eu falo assim, um acolhimento, um apoio. A questão psicológica foi fundamental para mim ter minha terapeuta, né? Então, assim, a gente não pode ignorar a questão emocional, né? Não se trata só de alimentação. Não é só sobre a doença, é sobre você, é sobre as pessoas que estão ao seu redor, assim, que vão se movimentar para também tentar te ajudar. Então, a gente precisa ter esse apoio psicológico para ter acolhimento, né? Para ter esse espaço de acolhimento, de você poder falar das suas frustrações, de você conseguir lidar melhor com elas no dia a dia, porque é isso, você vai estar sempre numa situação, às vezes, de se frustrar, que é normal se frustrar do ser humano, a gente se frustra por N motivos. Mas no nosso caso, a gente sabe que em algum momento a gente vai se frustrar por não poder comer aquele bolo que todo mundo tá comendo. Você vai só sentir o cheiro. Agora esse dia eu estava lá assim, só sentindo o cheiro. Às vezes eu me planejo, levo lá um bolo, mas nem sempre eu tenho disponibilidade de tempo para fazer isso. Então, participo do evento social, participo. Mas a gente não deixa de querer, às vezes não deixa de lembrar daquele alimento que a gente gostava, de uma receita que a mãe fazia, de um pão caseiro. Então, assim, é possível fazer as adaptações e a gente vai se adaptando a esse modelo novo de vida, vai aprender a gostar de outras comidas, de ter outros pratos preferidos, né? Dentro do que a gente pode consumir. Mas a gente nunca vai esquecer da vida que a gente já teve, das lembranças que a gente teve sentado na mesa dos nossos familiares, compartilhando ali uma alimentação, sem ficar pensando, ai meu Deus, aqui tem, será que tem no tempero? Será que é um talher que contaminou? Então, assim, era só sentar e curtir o momento, né? Então, isso a gente perde, mas a gente se reinventa, né? A gente conhece uma nova versão nossa, assim, né, de se conhecer, de ver o quanto a gente também é forte para lidar com isso, de escolher o que é saudável, o que é seguro, porque escolher isso é lógico, a gente não escolhe ter a condição. Mas a gente escolhe como a gente vai viver com ela, né? É lógico que cada um vai ter uma experiência diferente, não é assim para todo mundo, né? Então, é uma experiência individual. Por isso que se faz necessário esse espaço, né, na psicologia para fazer uma terapia, para estar em acompanhamento psicológico, porque é isso, assim, a gente vai lidar com isso sempre, né? E o que fez toda a diferença para mim foi isso, assim, de ter esse acolhimento da minha psicóloga, de entender o que estava acontecendo comigo, que era normal eu ficar triste, que era normal ficar, sentir revoltante, assim, raiva, por que eu, né? Mas por que não tem. E ficar triste de não ter uma cura, é tudo válido. A gente tem que validar os nossos sentimentos, né? Porque é isso. É triste sim isso. Não vamos falar que não, não vamos falar que, ai, né, não traz uma tristeza, uma revolta às vezes. Mas a gente aprende a lidar e ver outras coisas também. Ver os outros lados positivos, como a doutora Emanuele falou, vamos comer mais saudável, né? Vamos focar numa vida mais ativa, porque a gente vê que a gente precisa estar bem alinhado em tudo, né? Mentalmente, fisicamente. Então, assim, é um trabalho multi, literalmente. Você vai procurar informações verídicas do que é, né? Não cair em fake news, informações, né, que não são verdadeiras, né? Então a gente vai atrás das fontes fidedignas, a gente vai procurar um plano alimentar seguro, né? A gente vai tentar também ali trazer do que era da vida antiga para essa adaptado, né? Porque a gente tem lembranças afetivas e a gente quer manter elas, nem que a gente tenha que readaptá-las. E a gente tem que estar o nosso emocional, né, o mais próximo do normal, assim, né, para poder lidar com tudo isso no dia a dia, né? Então, eu trouxe esse bate-papo, eu até falei, nem trouxe um material, que eu falei, eu vou para um bate-papo assim mesmo. Então, eu sempre falo também que me mantenho à disposição, porque por mais que meu público-alvo, né, do meu trabalho são as crianças, porque até então era a minha especialidade, era o que eu vivia, né? Não estava esperando ser atravessada por esse novo tema, novo conteúdo, assim, que entrou na minha vida. Então, assim, cada vez mais eu me vejo com essa vontade de aprimorar, de poder acolher,
pessoas assim, celíacos, com outras restrições, com qualquer tipo de sofrimento que a gente vê que impacta no dia a dia, né? Então, eu me mantenho à disposição para quem quiser conversar também, né? Por mais que eu atenda crianças, também tenho atendido alguns adultos, então, o que precisarem de ajuda, se quiser conversar, estou disponível. E desculpa Obrigada, qualquer coisa, tá, Gabi. gente? Sim, se faltou alguma informação, mas é iniciante, né? Na próxima, e quem sabe ano que vem já trago mais algum material preparado. Foi ótimo, Gabriela. Realmente é difícil quando é difícil, é muito fácil a gente falar, né? Mas eu acho que Uhum. de Mas o viver verdade, sentir é na na pele e viver, particularidade. É. exatamente. E assim, eu acho que vai ficar marcado. Estou muito feliz assim do nosso encontro aqui. Eu acho que foi muito, as pessoas foram muito privilegiadas, né? Quem pôde estar aqui essa noite, né? Conversando, eu vi Fabiano, vi Gabriela, Emanuele, né? Pontos diferentes, né? Faces de um mesmo problema, de forma, né? Vista de outras especialidades, de outras formas. E agora eu abro para Lívia e Cristiana. A gente tá com. Já são 21h17. Eu acho que a gente poderia abrir para algumas perguntas, até mais ou menos às 9h30, para não ficar tão cansativo. Eu não sei se já tem alguma coisa no chat, mas Lívia e Cristiana podem começar aí a discutir. Quer começar, Cris? Começa. Eu estou até com a voz meio ruim, mas vamos lá, vejam. É, eu queria parabenizar as três, porque, e Kátia também pela iniciativa, né? Eu acho que esse tema é um tema para mim muito caro. Eu fico dizendo assim, sempre eu fico pensando que eu posso ser celíaca, mas toda vez que eu faço testes, eu tenho tiroide de Hashimoto, né? Aí eu digo assim, ainda bem que não foi dessa vez, mas é sempre uma expectativa que pode acontecer, né? E isso é de um lado, né? Eu, pessoa, e eu, como nutricionista, já convivo com doença celíaca há mais de 30 anos. Com os pacientes celíacos, tá, gente? Eu quero dizer que eu já convivo com os pacientes celíacos há mais de 30 anos. Então, acompanhar essa trajetória é, para mim, muito importante. Eu costumo dizer o seguinte: tem duas observações. Uma que, diferente, Gabriela, do que a gente dizer que a doença celíaca, ela impõe uma dieta. Veja, eu quero só fazer um trocadilho de palavras, tá, Gabriela? Porque dieta é o que todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que se alimentar bem. O que vocês precisam fazer como celíacos é o que todo mundo, teoricamente, precisa fazer. Agora, a doença celíaca, assim como diabetes tipo 1, assim como alergia à proteína do leite de vaca e assim como outras alergias alimentares, elas impõem, na verdade, um regime de vida. Isso é que é o peso que o celíaco carrega no ombro. É um regime permanente, é uma vigilância permanente. A pessoa, eu acho que até, eu posso até imaginar que seja menos pior do que a diabetes tipo 1. Porque a diabetes tipo 1, o dano é instantâneo quase. Então, fica o tempo todo, a glicose está alta, tem que tomar insulina, tem que fazer não sei o quê, tem que calcular. Eu acho ainda a diabetes tipo 1 pior do que a doença celíaca, como nutricionista. Porque o cuidado, o manejo do paciente metabolicamente, vocês não precisam se preocupar metabolicamente. É, eu vou dizer também, entre aspas, bem grande, é só se preocupar com a dieta. Entre aspas. O diabetes, é claro que é entre aspas gigantes. O diabetes, ele tem que se preocupar com a dieta e ele tem que se preocupar com a glicemia e ele tem que se preocupar com a insulina. Então, é ainda pior. Então, não adianta a gente falar de um problema pior, não torna o nosso problema melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que são situações que a gente, assim, aí, dando continuidade para encerrar, eu sempre digo que a gente tem que dizer três ainda bem, sabe? Então, ainda bem que tem tratamento, ainda bem que está no meu controle o tratamento, né? A gente pode ter o controle do tratamento, e ainda bem que eu descobri. Porque, veja, não ser celíaco e não descobrir é péssimo, porque vão aparecer vários problemas.
Porque é aquela história, eu costumo dizer que determinadas doenças eu chamo de defeito de fabricação, certo? Para facilitar só um pouco o entendimento. Porque quando você diz, Gabriela, por que eu? Né? Todo mundo faz essa pergunta, por que eu? Todo mundo faz. Então eu vou dizer, veja, é um defeito de fabricação que não existe. Tipo, ninguém é culpado pelo defeito. Existe. Agora, uma vez que eu tenho esse defeito, eu vou precisar aprender a lidar com ele, né? Então, três coisas que a gente tem que dizer ainda bem, né? São três coisas, porque ainda bem uma coisa, ainda bem outra coisa, ainda bem outra coisa. Cada um de vocês vai dizer o ainda bem que vocês têm na vida, entende? Porque é assim que eu acho que torna tudo um pouco menos pior, porque o dia a dia é muito Difícil. chato. É muito cansativo, sabe? Mas se a gente ficar toda hora pensando no peso, a gente vai carregar mais peso. E se a gente for criando estratégias, eu estava conversando com uma celíaca recente e eu disse assim: veja, a gente tem que começar a pensar assim: eu não escolhi, é uma condição que eu tenho, e eu tenho duas situações. Ou eu vou viver com isso, eu vou ter que. Não existe eu sem isso. Não existe a pessoa, não existe Manu sem doença celíaca, não existe Gabriele, não existe Fabiana sem doença celíaca. Vocês, vocês não estão com doença celíaca, vocês são celíacas, né? É uma condição inerente, né? Então, essa condição inerente é assim, é, é desapegar da questão de levar comida para festa, porque veja, como é que você vai para um casamento e você vai passar sei lá, 6, 7, 8 horas numa festa de casamento. Como é que a gente confia no queijo que está colado junto com o pão? Não dá para confiar em nada em buffet de casamento. Nada. Em nada. Então tem que levar marmita. Então tem que levar um kit sobrevivência. E aí, quando as pessoas tiverem todo mundo com o prato, a gente vai abrir o prato e a gente vai comer aquilo ali, tá tudo bem. São coisas que a gente tem que aprender, né, a enfrentar, porque é o diferente, não, diferente sempre vai chamar atenção. Então, assim, eu queria parabenizar vocês e dizer que para sempre continuo à disposição de tudo que for envolvimento, que tudo que for, e eu tenho uma frase que eu costumo repetir e vou dizer de novo: todo mundo para mim é celíaco até que prove o contrário. Porque nessa minha vida de nutricionista, eu, eu vou dizer que, infelizmente, porque não é meu papel na vida dar diagnóstico, mas eu vou dizer que, infelizmente, eu dei vários diagnósticos de doença celíaca. Eu digo infelizmente porque os médicos que cuidavam dos pacientes nunca deram esse diagnóstico, porque eles não investigaram. Porque se eles tivessem investigado, eles tinham dado o diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que bom, aí eu vou dizer, né, que bom que o paciente foi para uma pessoa que tinha sensibilidade para a causa, e eu pedi a sorologia, tenho que pedir ao médico, inclusive qualquer médico, para carimbar, porque os planos de saúde não aceitam a minha requisição, mas eu também já estou resiliente com isso. Então, do jeito que vocês são resilientes com serem celíacos, eu sou resiliente em ser nutricionista e não poder pedir exame para o paciente. Mas eu digo assim, olha, você tem um parente, um vizinho, um não sei o quê, peça qualquer pessoa, mas eu vou lhe dizer o exame que você vai ter que fazer. E nisso a gente vai ter que aprender a viver e dançar de acordo com a música. É só comentando um pouquinho sobre o que a Cristiana falou rapidamente. É, assim, a importância da informação, né? Para qualquer pessoa, né? Às vezes é um vizinho, é um parente que viu uma palestra na rádio, né? E se reconhece ou reconhece alguém próximo que está naquela situação, né? Então, acho que é muito bonita essa causa, né? Do Maio Celíaco e a gente informar, né? Informar é o papel nosso, é o papel de qualquer profissional de saúde, é o papel de todos nós, né? Se informar, né? E passar informação fidedigna, né? Verdadeira, né? Para os nossos pacientes. E aí, Lívia, deixa com você agora. Eu ia começar parabenizando, assim, três palestras incríveis, experiências maravilhosas que vocês passaram para a gente.
Parabenizar a doutora Kátia, o trabalho começou com a FBG, também com a doutora Grace, de envolver mesmo o público celíaco aqui em Pernambuco. A gente via uma separação gigante, era quase uma luta com a Uhum. população dos celíacos, com os profissionais de saúde, Os porque gastos. não tinha uma união, né? A gente precisava juntar. E aí começou um trabalho com a doutora Grace, com um grupo, de tentar trazer para perto, para a gente ter um atendimento de qualidade. E isso tem ajudado muito, sabe? Eu falo. é, Obviamente, minha gente, pelo amor de Deus, não entenda errado, não existia nenhuma briga, não, mas não tinha um trabalho de conscientização, de maio celíaco, de tudo, como tem agora. E aí eu sempre falo assim, né? Eu fui envolvida desde o começo, porque eu tive uma paciente muito especial, que ela me fazia 1 milhão de perguntas que eu, achando que estava saindo da residência, de todo o estudo, com várias coisas boas, não sabia responder. E aí eu comecei, ó, não sei, mas vou estudar, não sei, mas vou estudar, não sei, mas... Lívia, pode passar batom e eu posso pegar, e o creme? Então, começou a me questionar sobre várias coisas e aí eu comecei a me envolver cada vez mais e aí estou participando já há alguns anos do Maio Celíaco e acho que é isso, assim, sabe? Trazer para perto, informar a população, trazer lugares para leitura, entender e é isso, assim, não tenho mais coisas para acrescentar. Acho que todo mundo falou aí das coisas mais importantes. Planejamento é uma coisa que eu falo com meus pacientes muito, porque eu acho que é uma coisa fundamental, né? Eu, graças a Deus, tenho muita sorte de ter pacientes maravilhosos que passaram por vários desafios e a gente foi muito bem sucedido tentando planejar. Então, assim, tem paciente que foi para Noronha, por exemplo, que é uma ilha, né? Então, é um grande desafio. Mas a gente foi, ligou pro hotel, não sei o quê, sai planejando. é, o destino final acaba sendo, quando pode, ir para a Itália, que é um paraíso. Então, vou correr uma maratona, mas vou correr na Itália, porque lá tem tudo. E aí foi descobrindo coisas pelo mundo e redescobrindo um mundo que não faz parte da minha vida, porque eu não sou celíaca, mas acabei entrando um pouco nisso. E aí vocês falam com muito mais propriedade. Inclusive, tem restaurante Michelin, né, minha gente? Sem glúten. Então, fica aí a dica de destino para todo mundo. E é isso, É, parabenizar vocês, parabenizar a senhora, a doutora Kátia, porque é um tema super importante que a gente precisa da conscientização, sabe? Porque a gente ainda tem muita desinformação, incluindo nos profissionais de saúde, sabe? A gente vê algumas coisas que não deveriam mais acontecer. Sabe eu uma queria pergunta? falar. Oi, Desculpa, só um Kátia. minutinho, Cristiana. Diz, pode Eu falar. queria falar só uma coisa. Primeiro, corrigir corrigir não, acrescentar aqui que sem Marcela e sem Ingrid, isso aqui não tinha saído, né? Elas tinham ali com a câmera fechada, mas foi um grupo, tudo que a gente faz é um grupo, a gente faz junto, né? Eu me dispus, mas assim, elas estão sempre lá, dando apoio, ideias, indo à frente, levando. Então, agradecer as duas também por a gente ter tido esse momento, incluo elas aqui nos créditos. Eu posso dizer aqui que foi uma frase aí que me marcou da Fabiana, que não é capricho, né? Então, isso assim, eu adorei, Fabiana. Eu acho que diz bem, né? Ah, que é cheio de frescura, né? Ah, tudo que é sem glúten. E assim, as pessoas. Eu acho que é um perigo a desinformação, né? Às vezes a desinformação, a ignorância é extremamente grave e perigoso, né? Então, acho que esse maio celíaco realmente, não só o maio, acho que todos os dias do ano, né? A gente foca agora porque tá todo mundo voltado para isso, mas é todos os dias do ano, sempre que a gente puder, a gente tá informando, estudando, se atualizando, sempre poder dar o melhor e melhor informação aos nossos pacientes, no meu caso, né? E todos. E só complementando o que a Lívia falou, na verdade a gente não era uma briga, tá? Ela falou assim, corrigindo, mas assim, a gente vive em bolhas diferentes, né? E era a bolha dos pacientes celíacos, era a bolha dos gastros, a bolha dos nutricionistas, a bolha, né? E eu acho que começou com Graciana mesmo, e ela fez essa união, e a gente tem sempre trabalhado junto em prol desse tema, né? E eu acho que foi maravilhoso.
Tá, estamos aqui. Pode falar, Cristiana. Não, o que eu ia falar é o seguinte: quando o paciente chega, né, eu sou católica, e uma das preocupações que eu já pergunto ao paciente é: qual é a sua religião? Porque a comunhão na Igreja Católica, ela pressupõe a hóstia com trigo, né? E por questão de dogma, que a gente não vai conversar, claro, aqui, não dá para fazer uma hóstia sem trigo. Então, mas existe um protocolo que já é aceito, que é consagrar só o vinho. Então, até isso, aí as pessoas fazem, poxa vida, eu não tinha pensado nisso. Então, por exemplo, na época, eu acho que é muito importante é, a gente até criar uma comissão, né, para chegar junto dos bispos, porque através dos bispos a gente chega junto dos padres. Porque o que é que acontece? Quando a gente convive com uma paróquia mesmo, a gente consegue conversar com o padre. Então, é muito comum, mas o que a gente precisa é chegar junto dessas comunidades, porque imagine a criança, primeira Eucaristia, imagine, né? A expectativa da comunhão, né, na primeira Eucaristia. Então, tudo precisa ser envolvido dentro do simbolismo para que não perca o O significado, sentido, o né? significado. Então, existe, só para deixar claro, como tem muita gente assistindo, vou falar rapidinho, o celíaco, ele pode comprar um cálice litúrgico e ele precisa só chegar na missa da, antes, né, para poder entregar ao ministro da Eucaristia, que faz a higienização, e na hora da consagração, o padre, lá no altar, ele coloca só o vinho e ele consagra o vinho. E aí, quando termina, que vai começar, os ministros sobem no altar, vão comungar e vão descer para distribuir a comunhão. Nessa hora, o celíaco sobe e comunga no cálice dele, né? Ele comunga. Pronto. A partir daquilo, ninguém nem percebe que o celíaco está lá, né? Ninguém nem percebe que o celíaco subiu ao altar para comungar. Aquilo passa completamente desapercebido. Então, isso tudo precisa ser colocado com uma suavidade. Agora, infelizmente, cada cabeça é um mundo. Então, infelizmente, a gente pode se deparar com um padre que, por não conhecer, ele pode dizer que não pode fazer. Então, até isso a gente vai. E a gente tem que entender que ele é um humano e que ele não teve a informação. Então, ao invés de a gente ser tomado pela raiva porque a gente foi rejeitado, a gente precisa dizer, não, esse padre está precisando receber informação. E aí a gente vai ter que fazer o trabalho, tá? Porque quem sofre diretamente a penalidade precisa cuidar para poder que as pessoas conhecerem, né? Então, Gente, estamos aí 21h34. A plateia aí não fez nenhuma pergunta, mas eu acho que o debate foi muito bom. Acredito que todo mundo saiu melhor aqui, mais informado e conhecendo um pouco mais, né, sobre a doença. Eu queria pedir só para a gente abrir as câmeras, quem tiver em casa e quem tiver em condições de abrir a câmera, para a gente fazer um print, né, e registrar esse momento. Quem puder ir abrindo tem uma aí. pergunta, uma Elisane Azevedo. Pronto, Ela perguntou pode. que ela tem um diagnóstico, deu MASH-3, se essa atrofia é irreversível. E aí, Elisane Manu? Azevedo. Se a atrofia é irreversível, É, Escreveu assim: essa atrofia é irreversível. não, o essa macho atrofia 3. ela tem que ser desatrofiada. Ela tem que se recuperar. O que pode acontecer é não chegar no nível do MASH zero, que é aquele que a mucosa não tem nem aumento de linfócitos intraepiteliais, como uma reação inflamatória, mas que pelo menos para chegar em MASH 1, é esse o objetivo, através da dieta isenta de glúten. A dieta faz com que a dieta, o glúten inflama. No momento que a gente Isso, tira completamente o glúten, ele vai levar a desinflamar o intestino e recuperar e cicatrizar, né, Manu? De uma forma bem, exatamente. bem Exatamente. simples. E o Exatamente. glúten inflama em quem tem doença celíaca ou condições Muito semelhantes. bem, Porque Cristiana, essa que história de glúten bom. inflama chega a me dar até palpitação, né? A gente tem que deixar isso Muito muito bem. claro. No caso da E doença quem celíaca, por tem, favor, né? Não confundamos alhos com não bugalhos. confunda. Vamos lá, alguém, mas ninguém mais abriu. Vamos lá?
Meninas, vamos lá. Tirar um print, vou fazer aqui. Eu acho que o Rodrigo talvez ainda esteja aí. Ó, tem mais gente abrindo a câmera. Agora, como é que faz para botar ele quadriculadinho? Quem é Caio, é? Tá, Caio. Quem Pra são mim os? tá, na galeria, bota galeria, galeria Cadê? lá em cima. Visualizar a galeria. Aí sai todo mundo quadradinho aqui. Ah, tá certo. Vamos lá, vou fazer o print. Então, estou todo mundo bonito. Vamos. Muito obrigada, gente. Eu acho que foi muito bom essa conversa. Adorei conhecer você, Fabiana, Gabriela, Manu também já conheci de um bom tempo de outros maios celíacos, né, Manu? Isso, isso. As meninas sempre estão aqui firmes e fortes participando. E eu espero que todos tenham gostado. Eu não sei, abra aqui a palavra para vocês se despedirem e para a gente encerrar. Muito obrigada, pessoal. Para mim é uma gratidão enorme. Como eu tinha falado no início, estar aqui e espero estar participando também de forma direta ou indireta nos próximos anos, para estar sempre acompanhando aí e sempre dando a minha melhor contribuição para essa causa que, para mim, é a minha causa de vida. Hum. Muito obrigada também pelo convite, foi muito legal. E eu até vou perguntar agora, porque várias pessoas me perguntaram se a gravação vai ser disponibilizada depois, que não puderam assistir, aí depois vocês me explicam como fazer, porque daí eu mando para essas pessoas também, né? Mas muito Então, obrigada, responde. foi ótimo. A gente vai gravar e vai botar no YouTube da FBG Pernambuco. Assim que tiver, eu mando avisando. Depende de Caio, porque Caio é que mexe com essas coisas, eu não sei fazer, não. Também quero passar aqui para agradecer o convite, primeiramente, a oportunidade de estar aqui com profissionais tão excelentes, pessoas também bem capacitadas, informadas e principalmente empáticas, né, com a causa, que é isso, a causa de vida, né, como diz a Emanuele. Então, agradeço muito a oportunidade e também estou disponível aí para próximos convites, né, para poder fazer parte também desse movimento, né, que quanto mais a gente conseguir conscientizar é melhor para todos, né? Assim, para realmente essa informação chegar a todo mundo. Então, muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite, gente. Obrigada. Obrigada também pelo Tchau, Liviane. convite, Kátia.